Abra sua Bíblia comigo. João 5:1 diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu então a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste tanque tinha uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, pessoas ressequidas, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Estava também na beira daquele tanque um homem que havia 38 anos, enfermo das suas pernas. Jesus, vendo este homem deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são? Então o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que possa me levar até o tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, e eu fico sempre no mesmo lugar, na mesma situação. Jesus então lhe disse: levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Peça que Deus venha ministrar o seu coração nesta noite. Jesus, obrigado pela oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, de adorar ao seu nome. Não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para dar o culto, louvor, adoração. Nós viemos aqui, Senhor, apenas reconhecer o teu senhorio mais uma vez, nos posicionar como servos do Senhor. Porém nós entendemos, Deus, que ninguém que vem à sua presença trazendo algo sai com as mãos vazias. Então eu peço que essa palavra, ela venha ser o alimento para aquele que tem fome. Que essa palavra seja a direção para aquele que se acha perdido. Que essa palavra, Senhor, ela seja o refrigério para aquele que está angustiado, oprimido. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra seja a resposta para aquele, Deus, que não sabe o que fazer. Que todos possamos ser ministrados pela sua palavra. Que todos possamos ser tocados, conduzidos e dirigidos pelo Senhor. É a minha oração em o nome do teu Filho Jesus. E aquele que concorda, diga amém. Obrigado, Robertão. Esse texto é um texto muito conhecido. Fala, Júnior, de um homem, o texto já deixa bem claro, que tinha 38 anos, uma paralisia. Fica bem claro que ele não nasce com essa paralisia. Quando você estuda um pouco, a teologia dos evangelhos, é muito provável que esse homem, infelizmente, adquiriu essa paralisia, seja por um acidente ou um incidente, uma situação que acabou acontecendo a Dilson, que permite, ou pelo menos não permite esse homem continuar a sua vida normal e comum. O problema, Luana, é que quando uma pessoa lá no mundo antigo, no tempo de Jesus, ele era acometido de qualquer tipo de limitações físicas, de qualquer tipo de deficiência, ele era totalmente retirado do meio da sociedade. Ele se tornava uma pessoa, Maurício, improdutiva. E uma pessoa que tinha uma paralisia, uma pessoa que tinha um problema de visão, uma pessoa que tinha um problema de fala, uma pessoa que tinha um problema de surdez, essa pessoa, ou uma mão ressequida, como os textos que nós lemos, ela só tinha a condição de desenvolver um tipo de atividade, que era o esmolar. Ele se tornava um mendigo, e ele tinha que ser agora sustentado por outras pessoas, sustentado pelas doações. Eu acho interessante que esse homem, ele não está numa condição que normalmente, Gerson, nós encontramos as escrituras sagradas de pessoas que tinham deficiências. Ele não estava na condição de esmolar, de pedir. Mas a Bíblia diz que ele foi encontrado no lugar onde ele pelo menos tentava encontrar esperança para ser curado. Nesse tanque, o tanque de Betesda, era na verdade um lugar onde um judeu, quando chegava ao templo, antes de entrar ao templo, ele tinha que se banhar. Você vê que o texto começa no verso 1 dizendo: havia uma festa entre os judeus. O judeu, ele tinha a prática de 7 festas por ano. Das 7 festas por ano, 6 delas eram de celebração. Uma delas só era a festa do arrependimento, era a festa da confissão do pecado. Todas as outras eram de celebração. E o judeu, ele tinha a obrigação de participar de pelo menos 3 delas. Era obrigatório durante o ano ele participar de 3 delas. E antes de entrar no lugar de adoração, o que ele precisava, Alexandre? Se purificar. O tanque de Betesda, quem conhece o território de Israel, eu não conheço ainda, diz que até hoje existem muitos tanques. O principal, que tem esses alpendres, que o texto diz que são degraus altos,
e outros tanques, todos eles eram para essa limpeza, para essa purificação. Esse em especial, ele acabou perdendo a sua função de purificação, porque não se sabe se de fato era verdade ou se era um mito, mas em algum momento disseram que quando um coxo, um paralítico, uma pessoa com doença entrava no tanque, na hora que a água era agitada por um anjo, ele era curado. Então as pessoas adoecidas começaram a aglomerar em volta daquele tanque, professor Luiz, para poderem ser curados, e aqui está este homem. Eu não quero falar sobre a situação específica, o meu foco hoje não é falar somente sobre o milagre, mas eu quero trazer um paralelo da vida deste homem, e é aqui que eu começo a ministrar o que o Espírito Santo deseja falar ao seu coração. É sobre a paralisia. Eu quero fazer um paralelo da vida, a história deste homem, com a história de algumas pessoas que infelizmente estão se vendo travadas, paralisadas em alguma área da sua vida, sem saber o que fazer. É muito comum, Manu, nós encontrarmos pessoas dentro e fora da igreja que não estão vivendo a paralisia física, não estão vivendo com a sua locomoção física comprometida, mas estão paralisadas talvez em alguma área da sua vida. Pessoas, Maurício, que estão talvez paralisadas por um duro golpe da vida no seu casamento. Pessoas que estão paralisadas nas suas finanças, Giovanni. Pessoas que talvez em algum momento paralisaram no seu ministério. Pessoas que estão paralisadas na sua vida profissional, as coisas não acontecem. Pessoas que estão paralisadas nas suas emoções. Quando eu leio esse texto, eu não vejo apenas Jesus buscando ou trazendo cura para aquele homem que estava paralisado fisicamente, mas eu vejo essa mensagem, Stephanie, com o objetivo de levantar homens e mulheres que ainda estão paralisados em alguma área da sua vida, e hoje Jesus, ele se aproxima de você e diz: levanta. Ele quer tirar homens e mulheres dessa paralisia. Ontem, quando eu parei para me preparar para este culto, eu gosto de ouvir o coração de Deus, entender o propósito de Deus, o que Deus quer falar com a igreja. A palavra bradou demais ao meu espírito sobre paralisia. Saia da paralisia. E logo na sequência, ou na verdade junto com esse texto, eu comecei a compreender que essa noite é muito mais do que um culto, é muito mais do que uma noite onde nós vamos sentar para ouvir a palavra de Deus, mas esta noite há um mover profético onde a história de algumas pessoas começarão a ser transformadas, pessoas serão tiradas deste lugar de paralisia. Eu vim empolgado com isso. Eu vim empolgado porque eu acredito sim, Anderson, que Deus vai mexer na história, na estrutura de algumas pessoas, e aquilo que te travava, aquilo que não deixava você ter resultados, vai mudar, e vai começar a mudar a partir de hoje. Uma das primeiras lições que nós precisamos compreender quando falamos sobre paralisia é o diagnóstico que cada um precisa ter sobre a sua condição. Eu entendo, Felipe, que algumas pessoas, quando ouvem sobre este assunto, paralisia, casamento, paralisia, finanças, paralisia, vida espiritual, ele às vezes fica pensando: Michele, fulano deveria estar aqui porque eu vejo que ele está paralisado. E às vezes eles não param para avaliar se não existe paralisia na sua vida. Todas as vezes que passamos por uma situação de desconforto na saúde, entramos em um consultório médico, e eu e o Erickson estamos bem recentes nisso. Qual é a primeira coisa que o médico, antes de trazer, Anderson, qualquer tratamento, vai pedir? Diagnóstico, exames. Sim ou não? Exames. Chega no hospital como eu cheguei. Onde dói? A parte lombar. Vai até onde a dor? Vai mais ou menos assim. Como funciona? Sim. Acredito que seja um cálculo renal. Tem histórico? Tem. Vai fazer uma tomografia. Sabe por que tem pessoas, infelizmente, Léo, que estão paralisadas e não saem do lugar? Porque eles não pararam para fazer o diagnóstico. Eu acredito que tem mais gente paralisada em alguma área da sua vida do que muitas vezes ele sabe. Tem pessoas, Mário, que estão paralisados e ele está tão acostumado com o que ele está enfrentando que ele nem imagina, ele acha que é normal. Não é normal. É um momento político, é um momento que eu estou enfrentando, é o clima. Não, tem coisas que você talvez está travado e você ainda não se deu conta. Quem está me entendendo, diga amém. Tem coisas, meu irmão, que é Deus que vai mexer com você, mas você tem que se deixar ser tocado. Sai da paralisia. Nós precisamos
podemos ter esse diagnóstico. Às vezes nós estamos acomodados, eu não estou dizendo que ele estava acomodado, mas às vezes nós estamos acomodados e até usando a desculpa, não, é um tempo de descanso. A pergunta é um tempo que você escolheu para descansar ou é um tempo que Deus te deu para descansar? Existe, Kettner, uma diferença enorme entre nós escolhermos para viver a paralisia e Deus nos parar. São coisas distintas. Tem coisa que sim, Deus está nos parando. Eu entendo plenamente, você não precisa me falar isso. Eu entendo que essa semana para mim foi Deus me parando. Deus me parando. Ele vai dando alguns sinais e a gente vai insistindo. Não, mas é só até dezembro eu já tiro férias. Deus falou, vou descansar um pouquinho você. Pastor, Deus mandou uma pedra para descansar? Não, Ele não mandou não. A pedra veio, estava lá e se mandou foi o Satanás. Mas que Ele usou a pedra para me colocar para sentar um pouquinho, Ele usou. Porque nós não conseguimos. Uma coisa para mim fica muito claro. Quando eu estou no agito, Bárbara, quando eu estou no agito, eu não consigo muitas vezes parar para avaliar o próximo passo. Mas quando eu paro, sento, aí sim. Dá até medo quando eu paro. Porque vem tanta coisa, tanto projeto, tantas situações que Deus vai ministrar, que quando eu volto mais agitado ainda. Mas foi importante para mim. Então tem coisas que é Deus que nos para, não é que nos paralisa, é Ele que nos para, põe a mão no peito e fala, senta um pouquinho. Agora tem coisas que nós ficamos paralisados. Pastor, como é que eu posso saber se tem alguma área da minha vida que está paralisada? Como é que eu posso entender, pastor, que talvez eu estou vivendo a paralisia e nem me dei conta? Bom, quais são as características de uma pessoa paralisada? Eu vou pegar as características principalmente pela cultura do mundo antigo, não na realidade de hoje, lá no tempo de Jesus. A primeira característica que nós encontramos de uma pessoa paralisada naquele tempo é que quando ela tinha uma paralisia, quando ela tinha uma deficiência motora, ela tinha que ficar parada no mesmo lugar. Hoje é diferente. Hoje, com a tecnologia, nós vemos, pessoas que dependem de cadeira de rodas. Eu tenho um tio que depende de cadeira de rodas. Ele tem a cadeira de rodas, a de último tipo. Ele sempre diz, cara, eu gostaria de não usar essa tecnologia, mas então ele não depende muito das pessoas. Ele dirige o carro dele mesmo sendo paraplégico. Ele toma banho sozinho. Ele tem várias atividades, Luiz, que ele não depende das pessoas. Ele se move, ele é empresário, ele vai para a empresa dele todos os dias, vai para a fisioterapia. A vida dele, ele tenta fazer a vida dele ser o mais normal possível. Agora naquela época não. Uma pessoa que tinha uma paralisia, ela tinha que ficar parada. É uma pessoa que ela não conseguia se movimentar, ela tendia a ficar no mesmo lugar. A primeira característica, Lu, que nós vamos encontrar da paralisia é aquela pessoa que ela está no mesmo lugar faz muito tempo. O casamento dele está no mesmo lugar há muito tempo. A vida financeira dele está no mesmo lugar há muito tempo. A vida profissional dele está no mesmo lugar há muito tempo. O ministério dele está no mesmo lugar há muito tempo. Se você está parado no mesmo lugar há muito tempo, pare e avalie. Será que você não está paralisado? A segunda característica, Josmar, que nós encontramos naquele tempo de uma pessoa com paralisia é que ela não tinha resultados. Como eu falei, a única atividade que ele poderia desenvolver é a atividade do esmolar. Ninguém dava trabalho, até porque na visão do judeu no mundo antigo, uma pessoa com uma doença, ela tinha cometido pecados e ela estava vivendo a consequência dos seus pecados. Alguns chamavam até de amaldiçoado certas doenças. Foi amaldiçoado. Lembra quando Jesus encontra um cego, os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou, ele ou os pais? Era muito comum a doença ela ser vista como uma consequência, como um resultado de pecados. E não estou dizendo que todas são, e não estou dizendo que todas não são. Existem situações que nos param que é por conta do pecado, sim. E como eles não podiam trabalhar, não dava-se trabalho para uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, eles não tinham resultados. Segunda característica, será que eu estou paralisado? Avalie os resultados. Eu tenho tido resultados na minha casa. A minha vida profissional gera resultados. Eu tenho tido crescimento. O meu ministério tem frutos. Eu tenho resultado na minha caminhada com Deus. Eu tenho tido resultados na minha vida financeira. Não, será que talvez eu não estou vivendo a paralisia? Terceira característica de uma pessoa que infelizmente estava paralítica, paralisada. Ele dependia dos outros.
Tanto quando Jesus chega para ele e questiona: queres ser curado? O que ele responde? Então, não tem ninguém que me leve. Jesus não perguntou para ele: rapaz, por que você está aqui? Jesus perguntou: você quer ser curado? Qual que deveria ser a resposta, Viviane? Qual? Sim, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque ele foi, nesses 38 anos de paralisia, ele foi condicionado, a sua mentalidade foi condicionada à dependência do outro. Nós precisamos avaliar: será que eu não tenho vivido em função da dependência Não é errado você depender do outro, por favor, mas é uma característica. Se você está paralisado, parado, não move, não acontece nada, não tem resultado e depende dos outros, ei, tem uma paralisia. Se a tua vida só acontece alguma coisa quando alguém ajuda, ou se você vive constantemente esperando a ajuda de alguém, tem uma paralisia. E a quarta e última característica: a paralisia, ela gera dor, desconforto, em alguns casos naquele tempo até humilhação. Se você tem vivido uma vida de dores, ficou até redundante, mas se a tua vida tem sido de dores, se dia após dia você só está no desconforto, são desconfortos ou emocionais, desconfortos financeiros, humilhações, será que não existe uma paralisia? O primeiro passo é entender, é eu fazer esse diagnóstico. Se sim, então está na hora de buscar a restauração daquele que nos tira da paralisia. Amém, queridos? Para Jesus ficava muito claro, para Jesus e todas as pessoas ali que estavam em volta daquele tanque, ficava muito claro que ele tinha uma paralisia. Para ele ficava muito claro que ele tinha uma paralisia. Agora existem pessoas que hoje talvez estão paralisadas, mas não estão identificando, não estão enxergando essa paralisia. Segunda lição: quando nós tratamos de paralisia e já tem esse diagnóstico: pastor, eu consegui compreender, sim, meu casamento ele está sem resultados, dependo da ajuda dos outros. Sim, pastor, meu casamento não anda, as coisas não acontecem, eu estou paralisado. Ou pastor, entendi, a minha vida profissional, ela está exatamente nisso. Faz 2, 3 anos que nada acontece, as portas não se abrem, eu não consigo viver um milagre nessa área. O resultado é inexistente. Eu só consigo sobreviver porque alguém está me ajudando. Ok, você identificou, tem paralisia. Qual é o segundo passo, Rita? Agora eu preciso entender qual é a causa da paralisia. O texto não trata, Creibe, a causa. Aqui não trata. Não diz nem o nome, nem por que aquele homem ficou paralisado. Não sabe se foi um acidente, não sabe se foi um incidente. Um acidente, aconteceu algo que ele não estava esperando. Incidente, ele pode ter provocado. O que acontece é que ele se apresenta como um paralítico. Agora, quando falamos de paralisia na nossa vida, nesse paralelo, nós precisamos entender causas. A causa, ela é fundamental. Tem muita gente, Miriam, tentando tratar sintomas sem parar para avaliar a causa. Se existe uma paralisia no seu casamento, qual é a causa dessa paralisia? Nós normalmente colocamos a culpa, professora Márcia, no diabo. Não, foi o Satanás, mas o diabo só abre onde você deixa. Ele só acessa onde você deixa. Ele só entra pela porta que você abre. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos parar de culpar. E não estou dizendo que ele não tem culpa, porque ele, só o nome de ser diabo já revela que não presta, que é ruim. Mas tem muita coisa que eu e você estamos vivendo, que hoje pode ser até ataque do inferno, que são resultados, consequências de ilegalidades que nós demos. Causas. Eu gostaria de falar mais sobre causas, mas eu não tenho muito tempo, então eu vou falar rapidamente de 3 causas que têm gerado paralisia em pessoas dentro e fora da igreja. A primeira causa de paralisia que nós encontramos, seja no casamento, na vida financeira, profissional, espiritual, ministerial, financeira, é o pecado. O pecado é um dos grandes agentes de paralisia. Existem pessoas que dizem: eu não sei por que o meu casamento não vai para frente. Mas se ele começar a cavar, ele vai descobrir que na verdade seu casamento está paralisado. Talvez por conta das imoralidades, das mentiras, da falta de respeito, da falta de cuidado. Causas que paralisaram. Às vezes nós encontramos, Valdir, pessoas que estão enfrentando a crise conjugal, e de repente o marido perdeu o amor, a esposa perdeu o amor, e fala: por quê? Eu não sei. Mas no fundo ele sabe. O que paralisou foram tantas pedras jogadas nesse poço que ele está entulhado. Deus pode fazer um milagre? Sim ou não?
Mas o milagre vai acontecer, vai começar a acontecer quando nós começamos a entender a causa. O tratamento só é eficiente quando você sabe qual a doença que você vai tratar. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós encontramos vários episódios e exemplos de pessoas que estiveram paralisadas por causa do pecado. Tem uma história em especial no livro de Lucas, que é uma parábola que Jesus conta, de um rapaz que teve a sua vida financeira paralisada. Ele cometeu tantos erros, ele fez tantas escolhas erradas, que a Bíblia diz que certo momento da sua caminhada, ele se encontra num chiqueiro de porcos, apacentando porcos. Parênteses, a cultura judaica dizia que você tocar no porco era crime, muito menos podia se cuidar de porcos, mas era o único serviço que lhe sobrou. E o pior de tudo, Lucas, a Bíblia diz que esse homem tinha o desejo de comer a comida dos porcos e não lhe davam. Ele estava paralisado, sim ou não? Sim ou não? Agora nós podemos dizer que ele estava paralisado financeiramente porque o inferno tocou na vida financeira dele? Sinceramente, sabe por que ele estava vivendo isso? Porque ele deu brecha. Quem é esse homem que eu estou falando? O filho pródigo. O que fez o filho pródigo ter uma vida financeira paralisada, chegar à miséria depois de sair rico da casa do pai? Primeiro, pecado de desonra contra o pai. A Bíblia diz que antes do pai morrer, ele falou: me dá a minha herança. Ele tomou a herança, e depois de alguns dias ele pegou tudo que possuía e foi para lugares longínquos para ninguém incomodar. Depois a Bíblia diz que ele gastou o dinheiro dissolutamente. O irmão dele lá na frente vai dizer que ele gastou com prostituição e bebedeira. Sabe por que a vida financeira dele paralisou? Porque ele tomou caminhos errados, ele fez escolhas erradas. Você pode escolher viver o pecado, é uma escolha sua. O que você não pode escolher é qual o resultado que o pecado vai trazer, porque no momento que você escolheu o pecado, o resultado é aquele que está ali vinculado a ele. Pastor, por que a vida financeira dele bagunçou? Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá. Tem muita gente paralisado financeiramente, porque lá no passado ele desonrou pai e mãe, nunca voltou para arrumar. Entenda uma coisa: há uma diferença entre você ter relacionamento e outra situação é você arrumar. Tem gente que com o tempo, pelo amor do pai e da mãe, ele tem relacionamento, mas ele nunca voltou e dizer: me perdoa. Filhos que no passado foram usuários de droga, roubaram pai, roubaram mãe para poder sustentar o vício. Depois tiveram a sua vida restaurada, mas nunca voltaram lá e falaram: pai, deixa eu restituir o que eu te roubei. É bíblico. É o princípio da restituição. É o princípio do conserto. A gente olha e fala assim: mas não sei porque minha vida está travada nessa área. Eu não sei porque meu casamento está travado. Será que não é por conta dos pecados lá atrás que nunca foram trazidos luz? Tem gente que está escondendo adultério de 10, 15, 20 anos. Ele fala: isso não precisa ser falado. O meu pastor no passado disse que não precisava contar. O teu pastor errou. Você só tem que saber como fazer. Não vai sair simplesmente, mas tem que trazer luz. Não, Jesus levou o meu pecado na cruz. Você vai ser salvo, mas enquanto você não trouxer luz, o seu casamento vira um inferno. Está travado, paralisado. Quem está entendendo, diga amém. A vida daquele rapaz estava um inferno, literalmente, totalmente travado, paralisado. Chegou ao nível dele querer de comer a comida dos porcos e não lhe davam. Foi aí que a Bíblia diz que ele caiu em si. Caiu em si. E ele diz: pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Ele reconheceu o pecado, sim ou não? No momento que ele reconheceu ali no chiqueiro do porco, a vida dele transformou, mudou? Apareceu um anel no dedo dele, sandália nos pés, roupa nova. Mas ele entendeu, ele reconheceu. Porque uma coisa é você reconhecer, outra coisa é você consertar. Sabe o que ele precisou fazer? Caminho de volta. E lá vou eu tentar andar. Quando ele entendeu o motivo da sua paralisia, ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. Tem gente que não saiu da paralisia ainda, Ju, porque não fez o caminho de volta. Tem que fazer o caminho de volta. Pegou a sua trouxinha de roupa, colocou os exercícios sobre as costas, e a Bíblia diz que ele voltou. Quando ele estava chegando perto da casa do pai, o pai o viu de longe, porque estava esperando. O pai não sabia onde ele estava para ir atrás, mas estava esperando. Quando esse jovem se aproxima, o pai corre em encontro dele, abraça. Quando vai abraçar, a Bíblia diz que esse jovem se joga aos pés de Jesus, Roberto, e diz: pai, pequei contra ti, pequei contra
Deus o caminho de volta, agora faz ele consertar com o pai. Aquele pai levanta ele e diz: me dá um serviço. Ele fala para o pai: me dá um serviço de jornaleiro. O pai falou: não, você é meu filho, o filho que estava morto que voltou. Agora que ele voltou, consertou, que ele viveu o processo do arrependimento, reconheceu, confessou e deixou, a Bíblia diz: o pai levantou, colocou um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, trocou a sua roupa e fez uma festa. Ele saiu da paralisia, a comida voltou para a mesa, ele foi restituído quando ele se posicionou. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender: o pecado é altamente paralisante, porém o arrependimento e o conserto é altamente restaurador. Segunda causa de paralisia: feridas. A segunda causa de paralisia que eu encontro dentro do gabinete pastoral constantemente são pessoas feridas. As pessoas feridas, infelizmente, têm tendência, Edson, a paralisar em algum momento da sua vida e da sua história. Por conta da ferida, ela começa a viver olhando apenas para o retrovisor da sua alma. Ela começa a olhar só para trás. Ela vai vivendo sempre em função daquela ferida e ela vai ressentindo. O que é ressentir, Vanessa? Sentir o que já sentiu lá atrás. Tem pessoas que lá no passado foram abandonadas, foram rejeitadas, que lá no passado não tiveram paternidade, que lá no passado foram traídas, enganadas, e elas continuam vivendo em função disso. Pessoas que lá no passado foram enganadas, roubadas, e ela dorme e acorda aliançada a essa ferida, a esse trauma. Eu quero saber como é que aquele meu marido maldito que me fez mal tá, e ela continua seguindo com um identificador lá, um perfil fake. Esquece isso, se liberta pelo amor de Deus. Eu quero saber como aquela ex-mulher tá, liberta disso em nome de Jesus. É passado, sai da ferida. Mas você não sabe o que me fizeram, e vai continuar sabendo todos os dias enquanto não tomar uma posição. Enquanto não aprender a importância de liberar perdão e viver a sua vida, vai continuar paralisado. Tem uma história na Bíblia que ela apresenta exatamente isso. A história de Mical, Andriele, filha de Saul, a primeira mulher de Davi. Mical teve toda a sua vida construída onde? Construída em abandonos, em opressões. Ela foi entregue para Davi como um prêmio de guerra quando Davi matou Golias. E o segundo, porque era para ser Moabe, depois foi dado a Mical. Quando Saul começa a ficar desconfortável com as vitórias de Davi, a Bíblia diz que Saul decide matar Davi. Davi fugindo, ele não podendo matá-lo, então ele diz: eu tenho que tirar a autoridade que Davi vai ter um dia para ser rei, porque ele é casado com a minha filha, então ele é príncipe. Pega a esposa e entrega para outro homem, obriga aquela moça que tinha se apaixonado por Davi a casar com outro soldado. E ela precisou agora aprender, Moacir, a amar este outro homem. Dentro da cultura judaica, diga-se de passagem, quebra de lei, de princípio. Mas Saul não estava preocupado com isso. 17 anos essa mulher vive ao lado deste outro homem, que eu não lembro o nome dele agora, Joel. 17 anos. Nesses 17 anos, Davi é perseguido, ele foge para o deserto, para as cavernas, até para a terra dos filisteus. Saul morre numa batalha. Agora Davi é chamado para ser rei em Israel. Os anciãos chamaram Davi e disseram assim: assume o trono, você é o único que pode nos livrar dos nossos inimigos. Ele falou: eu assumo com uma condição. Qual? Preste atenção aqui. Eles me devolvam a minha esposa. Eu quero Mical de volta. Mas ela está com outro homem, ela está casada, feliz. Eu quero Mical de volta. Por quê? Porque ela legitimizava o seu trono. Agora ele não precisava disso. Quem estava dando legitimidade ao trono era Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Mas isso chama-se orgulho ferido. O texto bíblico diz que Abner, o general de Saul, que agora estava tentando fazer aliança, vai lá na casa do comandante que tinha casado com Mical, bate na porta. O cara abre a porta e ele falou: Mical volta para Davi. Como é que é? Mical volta para Davi. Bora, Mical, Davi quer você de volta. Não, mas eu estou feliz aqui. Não, agora você volta para Davi, você é mulher dele, e ele decidiu e você volta. A Bíblia diz que ela foi levada para Davi, e esse rapaz, esse homem, esse soldado vai chorando atrás. Abner tem que olhar para ele e falar: volta, que senão eu te mato.
Aí agora ela é devolvida para Davi. Davi disse: eu quero a mulher de volta. Pergunta para mim, quantas vezes Davi visitou Mical depois que ela voltou? Nenhuma. Visitou, você entende, né? Quantas vezes ele se relacionou com ela como esposa? Nenhuma. Porque ela continuou sendo um prêmio. O texto bíblico diz que quando Davi vinha dançando com a arca, Mical olhou para ele com desprezo. E quando ele trouxe comida para ela, ela diz assim: por que você dança como um vadio na frente das suas escravas? Ela ofende ele. E o texto bíblico diz que Mical morreu estéril, seca. A vida dela paralisou por causa das suas feridas. Pessoas feridas que não conseguem liberar essas feridas, viver a cura, que não conseguem perdoar, elas ficam paralisadas. Se você tem vivido de amargura, se as feridas ainda te incomodam, faça uma escolha. Perdoar é uma decisão sua, não é opção. Quem está me entendendo, diga amém. Não é uma opção, é uma decisão. Porque perdoar não faz bem para quem te feriu, perdoar faz bem para você. Assim como na causa do pecado, a única forma de você sair da paralisia é o arrependimento, na causa da ferida, uma das únicas formas é você liberar perdão. É claro que falar é fácil, o agir é mais difícil, mas tem que decidir. A passividade é uma desgraça. A passividade tem levado muitas pessoas ao fracasso, à paralisia, não apenas de não ter resultados, mas nada acontece na vida. Tem pessoas que hoje, infelizmente, elas não conseguiram romper, não é porque não tem uma palavra, porque aquele homem, quando Jesus olhou para ele e perguntou: queres ser curado? Começou a se liberar uma palavra de cura na vida dele. Quem me entende, diga amém. O problema é que ele estava tão acostumado com a sua zona de conforto, que ele não conseguiu compreender. Entendamos uma coisa, uma fase, uma parte do teu milagre é a palavra de Deus, outra parte é a tua atitude. E a última lição que nós aprendemos nesse texto é como Deus trata com aquele homem. Nós encontramos centenas de textos bíblicos que falam de cura, grande parte deles o próprio Jesus curando. Olha que interessante, quando Jesus ele vem trazer cura, por exemplo, para o homem da mão ressequida, ele diz: seja curado. Como que ele traz cura para o cego Bartimeu? Veja. Agora, como ele declara a cura na vida deste homem? Ele diz: levanta. Eu nunca tinha parado para avaliar Ezequiel nessa perspectiva desse texto. E olha que eu já ensinei, já ministrei, já falei desse texto tantas vezes nos meus quase 20 anos de ministério. Eu nunca parei para atentar que Jesus, para poder liberar aquele homem daquela doença, ele diz para ele: levanta. Ele não diz: seja curado. Por quê? Porque o milagre dele necessitava da atitude dele. Tem muita gente que não sai da paralisia porque não tem atitude. Pastor, esse é o evangelho humanista? Esse é o evangelho coach? Não, isso não é o evangelho coach. Isso aqui é Jesus falando. É ele que diz: levanta. Agora até eu senti o desconforto aqui, viu? Quem estava dormindo acordou. Tem coisas que não aconteceram na vida de pessoas que estão paralisadas. Por quê? Porque ele está acomodado, ele está paralisado e passivo, não dá conta de sair daquele lugar. Jesus olha para aquele homem e diz assim: levanta. Jesus não falou para os discípulos: levantem ele. Jesus tinha condição, mas ele não estendeu a mão e pegou na mão dele e falou: deixa eu te ajudar a levantar. Gente, num primeiro momento é tão resumido, Josi, o texto bíblico, que nós não damos conta, Dani. Mas você consegue imaginar toda aquela cena? Dezenas de pessoas ali adoecidas, dezenas de pessoas esperando o mover das águas. De repente Jesus começa a conversar com aquele homem, e no meio da conversa Jesus diz para ele: levanta. Eu fico imaginando um olhando para o outro, falando: ai, cara doido, não sabe que ele é paralítico. Como que ele vai levantar? Não era uma condição natural para ele se levantar, mas existiu ali uma palavra para que ele se levantasse. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas aqui que não vão sair da paralisia enquanto você não se posicionar e não se levantar. Pastor, o que é me levantar? É você ter uma atitude. Uma coisa é Deus liberar uma palavra que o seu ministério vai mover, outra coisa é você começar a andar em direção à palavra que Deus liberou. Uma coisa é você ter uma palavra que as portas do emprego vão se abrir, e outra coisa é você mandar currículo para que o emprego chegue. Tem gente que recebeu uma palavra, ele fica esperando alguém bater na porta e falar: ô, só emprego.
Ele não vai atrás de você. Você vai ter que ir para a fila do Cine. Você vai ter que levantar, entregar currículo. Uma coisa é você ter uma palavra que seu casamento vai ser restaurado. Outra coisa é você ter a atitude de mudar o seu comportamento dentro do casamento. Tem gente que está com o casamento paralisado há tanto tempo, e eles dizem, mas é que ela casou comigo, ela já sabia que era assim, então muda. Inclusive vai ter uma série de mensagens que eu vou começar agora quarta-feira, se Deus permitir. Agora a gente tem que entender isso, né? A Anny me olhou com uma cara séria, que já vai começar uma série na quarta. Ela me deu uma olhada assim, sabe aquele olhar raio laser? Uma série de mensagens, 4 quartas-feiras. O nome da série é, até escrevi aqui, para não esquecer: Mude a trajetória para uma nova vida, baseado em Jacó. 4 semanas eu vou pregar sobre um personagem bíblico chamado Jacó. A trajetória de uma nova vida. Mude. Uma coisa é você ter a palavra de Deus de restauração, outra coisa é você mudar o seu comportamento para viver a restauração. Quem está me entendendo, diga amém. Uma coisa é você ter uma promessa de Deus que a sua vida financeira vai mudar, outra coisa é você parar de gastar mais do que você ganha. Tem muita gente querendo milagre na vida financeira, esperando que Deus vai limpar o teu CPF. Ele não limpa CPF. Deus não é caloteiro. É verdade ou não é, gente? Tem uns malucos aí que estão prometendo a promessa de Deus limpar teu CPF. Isso é o Satanás que vai fazer, porque é golpe. Se você deve para mim e Deus limpar o teu CPF, eu vou ficar com a dívida. A não ser que Deus faça aparecer o dinheiro da tua conta na minha conta, tem alguma coisa errada. Pastor, então como vai ser o milagre? Deus vai te dar condição para você pagar as tuas contas, amém, queridos? Sair da paralisia é uma questão de atitude. Coloque-se de pé, por favor.